A máquina de ressurreição dos deuses. Descoberta oculta sob o deserto do Sinai. Antes de mergulhar nesse mistério antigo e inquietante, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Você está prestes a conhecer uma história que talvez reescreva tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade, os deuses do passado e a possibilidade da vida após a morte. Vamos lá. Em uma das regiões mais inóspitas do planeta, no coração do deserto, do Sinai, entre escarpas rochosas, dunas móveis e silêncio absoluto, um grupo de arqueólogos acredita ter descoberto algo que não deveria existir. Uma instalação subterrânea que pode ter sido, segundo algumas teorias audaciosas, uma máquina de ressurreição. Um artefato colossal e desconhecido que desafia não apenas as leis da física, mas também os limites da história humana como a conhecemos. Essa descoberta não apareceu nas manchetes dos grandes jornais, nem foi publicada em revistas científicas tradicionais. Ela surgiu a partir de uma combinação de escavações não autorizadas, documentos militares vazados, relatos de beduínos e uma série de imagens de satélite misteriosamente excluídas de bancos de dados públicos. E tudo isso aponta para uma coisa. Algo está enterrado sob o Sinai, e há quem esteja tentando esconder a verdade. A pista inicial. O manuscrito de Serabit. Tudo começou com a redescoberta de um antigo manuscrito armazenado nos arquivos da Universidade de Praga. Datado do século XIII, o texto fazia menção a um templo dos recomeços escondido no monte Serabit el-Kadim, um local já conhecido por arqueólogos por abrigar um templo dedicado à deusa Hathor. Mas havia algo estranho. O manuscrito descrevia não um templo comum, mas um local onde os corpos voltavam a caminhar, e onde os deuses se erguiam do sono de pedra. Inicialmente pensou-se tratar de um texto metafórico, talvez simbólico, mas um grupo de pesquisadores independentes resolveu investigar. Com a ajuda de drones e sensores de penetração terrestre, encontraram sinais de cavidades gigantescas a mais de 50 metros de profundidade, exatamente abaixo das ruínas do templo de Hathor. Mas o que estava lá? A estrutura, tecnologia, anacrônica ou arquitetura divina. Quando a escavação começou, o que apareceu foi uma estrutura hexagonal de 80 metros de diâmetro, feita de um material que nenhum laboratório conseguiu identificar com precisão. Ele lembra obsidiana metálica, mas é mais resistente que titânio e reage à luz de forma anômala. O material parece absorver som e energia térmica. A estrutura estava perfeitamente intacta, embora enterrada há milênios. Dentro, corredores espiralados conduzem a uma sala central circular, cujo teto tem inscrições em um idioma ainda não decifrado, mas com similaridades com a escrita proto-sinaítica. No centro da sala, repousa um sarcófago vertical, rodeado por trilhas metálicas que se entrelaçam como circuitos. A atmosfera ali é pesada, quase elétrica. Equipamentos digitais funcionam mal dentro da estrutura. Baterias drenam rapidamente. Luzes piscam. Algumas câmeras captaram interferências visuais, vultos, formas, distorções. Seriam falhas técnicas ou algo além da compreensão? O mecanismo desconhecido, uma câmara de transmutação biológica? O sarcófago não. É comum. Ele possui painéis laterais com centenas de microfuros, alinhados com perfeição, como se fossem saídas de ventilação ou ressonadores acústicos. Análises com espectrômetros indicaram que há resquícios de material orgânico dentro dele, tecido humano talvez, com datação incerta, que varia entre 3.000 e 12.000 anos de idade, dependendo da técnica usada. A parte mais perturbadora? Uma sonda térmica captou uma leve vibração constante no interior do sarcófago. Não era um eco, nem um movimento sísmico. Era um padrão rítmico, semelhante a um batimento cardíaco. É impossível que algo esteja vivo ali dentro, dizem os cientistas. Mas o padrão continuava. Imutável. A teoria. Uma máquina de ressurreição. Alguns estudiosos radicais começaram a chamar a estrutura de máquina de ressurreição. Para eles, isso poderia explicar muitos mitos do Egito e da Mesopotâmia sobre deuses que morrem e retornam. Osíris, Tamuz, Enki,
Baal, todos partilham o mesmo ciclo. E se não fossem apenas metáforas? E se houvesse de fato um meio de reiniciar o corpo humano em determinado estado? Segundo essa linha de raciocínio, o dispositivo sob o Sinai poderia ser parte de uma tecnologia perdida, um legado de uma civilização anterior ao dilúvio, como narrado por tantas culturas. Alguns a chamam de Atlântida, outros de Lemúria. Mas o que importa é, e se eles dominaram uma ciência que tocava a imortalidade? Relatos antigos, os que voltaram dos mortos. Curiosamente, textos antigos encontrados no Egito mencionam sacerdotes de Hathor que passavam por renascimentos ritualísticos no deserto. Em um papiro raríssimo do período Ramessida, há uma menção direta ao salão onde os mortos respiram novamente, e ao ovo negro onde a alma é restaurada. O historiador grego Heródoto, ao visitar o Egito, escreveu sobre salas sagradas onde a morte era suspensa. Durante séculos, isso foi tratado como alegoria. Mas talvez não fosse. E não para por aí. O envolvimento militar e o silêncio oficial. Desde 2015, áreas ao redor de Serabit el-Khadim foram militarizadas pelo governo egípcio, sob o pretexto de proteger sítios históricos. No entanto, fontes anônimas relatam movimentações noturnas, carregamentos pesados saindo do local e inclusive voos de helicópteros não identificados. Imagens de satélite entre 2016 e 2019 mostram alterações no relevo, como se grandes estruturas subterrâneas tivessem sido removidas. Em fóruns obscuros da Deep Web, surgiram arquivos confidenciais que indicariam o envolvimento de agências internacionais na tentativa de replicar a tecnologia. A pergunta que não quer calar: o que eles estão tentando ativar? A lenda do guardião e o desaparecimento dos pesquisadores. 2 pesquisadores que lideraram as primeiras explorações desapareceram misteriosamente em 2018. Seus acampamentos foram encontrados intactos, mas não havia vestígios deles. Câmeras quebradas, diários queimados. Nenhuma resposta. Beduínos locais falam da entidade de olhos brancos, que habita o monte desde os tempos antigos. Dizem que aqueles que chegam perto demais do coração do deserto enlouquecem ou nunca mais retornam. Seriam apenas lendas? Ou pistas de algo muito mais profundo e perigoso? A máquina e os deuses. E se essa máquina foi o que transformou homens comuns em deuses? E se as ressurreições descritas em textos antigos, como a de Osíris, Inanna ou até mesmo Jesus, forem ecos de uma tecnologia perdida, replicada em culturas diferentes com nomes distintos? E se a alma for, na verdade, um campo de energia que pode ser restaurado, recodificado, reintroduzido em um corpo regenerado? O que aconteceria se essa máquina fosse reativada hoje? Conclusão. Estamos prontos para a verdade. A chamada máquina de ressurreição dos deuses permanece oculta sob as areias do Sinai. Mas o que foi descoberto ali pode não ficar enterrado para sempre. Em algum momento, alguém, talvez motivado pela ciência, talvez pela ambição, irá ativar esse dispositivo. E quando isso acontecer, o mundo poderá mudar para sempre. Seremos forçados a reescrever os livros de história, as doutrinas religiosas e até mesmo nossa compreensão sobre o que significa estar vivo ou morto. Uma coisa é certa: algo está lá, silencioso, esperando. A pergunta é: você está preparado para quando ela despertar? Se você ficou até aqui, comenta com a palavra-chave: o despertar dos antigos. Isso me ajuda a saber quem está realmente conectado com os mistérios que compartilho aqui. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está pronto para conhecer essa verdade, porque talvez a próxima máquina esteja mais perto do que imaginamos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.